Olá, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual. E hoje tem pão e pão recheado e fácil de fazer. Vamos lá? Ingredientes na nossa bancada. E já com o liquidificador aqui, você já sentiu que a facilidade aumenta, não é mesmo? E nós vamos fazer um pão muito saboroso, sem nenhum estresse. E você acha assim, mas fazer pão é difícil. Esse aqui não é. Vai por mim, que se eu faço, você vai fazer também. Aqui, antes, eu vou dissolver o fermento biológico no açúcar. Eu gosto de fazer isso. Poderia colocar direto no liquidificador, mas eu acho que dessa forma o fermento ele entra mais do jeito que ele precisa. Ele vai fazer o efeito realmente que ele precisa. Então, passe de mágica só para eu diluir o fermento. Fermento já diluído, açúcar e o fermento biológico. Vamos colocar agora os ingredientes todos no liquidificador. O óleo, aí eu não resisto e coloco assim, o meu azeite tá aqui, um pouquinho de azeite, porque dá um sabor mais interessante. Então, pode fazer assim, metade óleo, metade azeite, para ficar com um gostinho bom. Vamos colocar cebola na massa. Você vai ver que delícia que vai ficar. Dá um sabor maravilhoso e um aroma melhor ainda. O leite. Pode colocar o leite temperatura ambiente. Um ovo. Vamos acrescentar o nosso fermento, que já está diluído com o açúcar. Lembrando que se você quiser colocar tudo para bater, pode colocar. Eu é que gosto realmente de diluir o fermento no açúcar. E aqui, 2 caldos de legumes ou caldo de galinha, tanto faz. Aí você pode usar o que você gosta mais. Vamos bater? Pronto, vamos colocar todos os ingredientes que batemos no liquidificador em um outro recipiente. Fica já com um cheirinho bem mais forte da cebola. E esse cheiro depois, na hora que estiver assando, fica maravilhoso. Então, colocando aos poucos a farinha de trigo para que a gente consiga chegar ao ponto de sova. Mais um passe de mágica. Pronto, a nossa massa já chegou ao ponto de sova. Olha só, isso aqui eu até aprendi com o chefe D, que deu a dica, né? Para sovar a massa, você não precisa bater nela. Então, a gente vai aprendendo com quem sabe. Então, feito isso, vamos reservar a massa aqui um pouquinho e vamos para o recheio. Ainda vou mexer nessa massa. Aqui, na panela, eu vou colocar para fritar em um pouco de azeite a calabresa, a cebolinha, a salsinha picadas e a azeitona. Nós vamos fazer esse pão recheado com esses ingredientes. E ainda vou incrementar colocando um queijo, um requeijão, né? Mais cremoso um pouquinho. Então já tá aqui o requeijão. Vamos só fritar as calabresas. Já vou colocar salsinha e cebolinha picadas e a azeitona. Vamos só dar uma refogada, ok? Enquanto a Divina dá uma olhada para mim aqui no refogado, eu vou abrir a massa. Vou dividir em duas para fazer 2 pães. Então, eu venho aqui no meio, mais ou menos eu vejo o tamanho e divido a massa em 2 partes. Vamos deixar aqui a farinha de trigo, sempre usando uma superfície, né, limpinha em cima da mesa. Aí você sabe como fazer. E vamos abrir essa massa com um rolo. A massa sempre você pega do meio para frente, do meio para trás. Vai fazendo esse movimento para que ela possa abrir. Então, passe de mágica para eu abrir do tamanho que a gente precisa. Com a massa já aberta, não precisa ficar certinha, não. Você espalha a calabresa, né, os ingredientes do recheio. Coloca espalhados
Fica cheiroso demais. Gente, você vai ver essa massa, como ela vai ficar depois que ela assar. Fica com um cheirinho ótimo e fica muito gostosa. Você pode até fazer o pão tipo briochezinho, que vai ficar também muito saboroso. Um pouquinho aqui nas beiradinhas. Vou enrolar. Ah não, o catupiry. Vamos lá, o requeijão. Só para dar aquele sabor especial. Um pouquinho aqui no meio e pronto. Vamos enrolar. Enrolar normal, como se você fosse fazer um rocambole. Ó, só você ir puxando, amassa um pouquinho, amassa ela aqui nas laterais. Eu já tenho uma forma untada e enfarinhada. Lembrando que vai dar para fazer 2 pães. A gente amassa aqui a beiradinha para ela ficar bem grudadinha. E essa parte de cima, né, que tá fechada, eu vou colocá-la para baixo, para que ela possa ficar selada. Tá vendo? Eu mexo com a massa sem problema nenhum. Aqui por cima, para a massa não estufar, você vem com uma tesourinha, ó, e faz uns cortezinhos, só assim por cima para ela ficar com um biquinho. Uma tesoura que você já deixa na cozinha apenas para fazer isso. Um pouquinho de azeite em uma gema e vamos pincelar para ficar mais gostoso ainda e mais bonito, porque vai dar uma aparência bem legal ao nosso pão. Ó, só pincelar agora. E por último, o gergelim. Eu tenho o gergelim aqui, ele não está torrado, porque já vai para o forno, então ele vai ficar crocante assim que ele assar junto com o pão. Nós vamos deixar esse pão em forno 180 graus por 25, 30 minutos. Vai depender muito do seu forno em casa. Às vezes é um forninho mais devagar, então você deixa um pouco mais de tempo, ele vai dourar por cima. Então 25, 30 minutos. E pronto. Daqui a pouquinho eu volto com o resultado desse pão saboroso. Lembrando que você pode recheá-lo da maneira que gosta mais. Vamos supor, eu quero rechear com frango. Sempre usando recheios mais secos um pouco. Mesmo que você use o requeijão, aquele requeijão em tablete ou mais grossinho, para não derreter e não ficar nada líquido dentro da massa. Se você for usar o frango como recheio, o ideal é você usar também na massa o tablete de caldo de frango. Vai ficar mais intenso ainda o sabor. Faz que dá certo, hein? Entre no site atual.tv.br que você daqui a pouco vai ter o resultado também lá no nosso site. Um breve intervalo, daqui a pouco o Atual volta com muito mais e a receita prontinha para você. Você não vai perder, né? Já tô de volta. Estamos de volta com o Atual e o assunto é saúde. Vamos falar sobre intolerância a glúten e a lactose. O que é isso? Para falar sobre o assunto, nós convidamos a nutricionista, a doutora Sirlene Morgado. Boa tarde, doutora Sirlene. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, a gente escuta muito falar, né? A intolerância a glúten, intolerância à lactose. O que é isso? A intolerância à lactose, é o termo que a gente usa quando a pessoa não consegue digerir a lactose, que é o açúcar encontrado no leite e derivados. Né? Para que essa digestão seja feita, a gente tem que ter uma enzima, que é uma substância responsável pela digestão da lactose, que a gente diz que é a lactase. Tá? Quando você ingere o leite, derivados e preparações feitas com leite, no nosso organismo, essa enzima, a lactase, vai dividir, vai separar, vai digerir a lactose, que é um carboidrato, em 2 carboidratos simples, glicose e galactose.
que é como o organismo da gente absorve a lactose. Se você não tem lactase, tá? A lactose chega íntegra ao intestino grosso, com isso causando diarreia, distensão abdominal, enjoos, náuseas, gases, porque ela chegou íntegra, completa, tá? Então o organismo não absorve. Então, quer dizer, a pessoa que tem essa intolerância, ela passa por tudo isso? Passa por tudo dor isso. abdominal. Dor abdominal, tá? Diarreias, que é a maior incidência, né? Existem crianças que desenvolvem, tá? Bronquite, asma, tá? Problemas respiratórios. Ela pode, por exemplo, prender o intestino? Pode. Ser ao contrário também? Pode acontecer. Porque aí uma distensão abdominal maior. Abdominal, isso pode acontecer. Então, por exemplo, deve evitar, porque senão, às vezes a gente tem o filho em casa que está com o estômago, o intestino preso ou o intestino solto demais, você já começa a associar outras coisas. E às vezes pode ser uma intolerância à lactose. E tem como fazer um exame para saber? Tem como fazer, né? O exame genético, para saber se você tem. E existe também um exame que você ingere, tá? Em jejum, uma certa quantidade de lactose e durante 2 horas seguidas você vai medindo a glicose da pessoa, tá? Dependendo desse resultado, dessa glicose, aí você sabe se tá? A pessoa tem ou não intolerância à lactose. Esse tipo de intolerância ele pode desenvolver depois um diabetes, por exemplo? Não. Não tem nada a ver? Não. Tem nada a ver. Ok. E glúten? Qual é a situação do glúten? Do glúten. A situação do glúten é mais complicada, né? Porque o glúten é uma proteína que a gente encontra no trigo, centeio, cevada e aveia, né? Quando você ingere esses alimentos ou preparações feitas com esses alimentos, né, no intestino, o glúten achata, tá? As vilosidades intestinais, que são as responsáveis pela absorção dos nutrientes. Então ele achata, impedindo que essas vilosidades façam a sua função, que é absorver todos os nutrientes que você oferece ao organismo. Né? Aí também causa distensão abdominal, diarreias. Né? Os sintomas são parecidos? São parecidos, porque normalmente são, né, causados problemas de digestão, de absorção. Então, né, interferem com o intestino. Por exemplo, quem tem essa intolerância a glúten é até um pouco mais complicado, né? Porque o farelinho, às vezes, de pão... aquele farelinho de pão que a gente, às vezes, come em cima da mesa, para quem tem, né, intolerância ao glúten ou também a doença celíaca, celíaca, como é conhecida, tá? Um farelinho de pão para ele já pode desencadear todos aqueles sintomas. E também consegue-se fazer um exame para diagnosticar? Normalmente a doença celíaca é genética, tá? É genética. A gente tem, assim, fontes de que 1% da população mundial, ela tem uma intolerância a glúten. Às vezes é até mais, porque às vezes a pessoa faz, né, os episódios de diarreia, né? E não sabe, tá? Toma um remédio, melhora, associa a outras coisas. Acha que é outra coisa. Né? Então, através de um exame, pode-se também diagnosticar, mas provavelmente vai ser genético. Tá? A doença celíaca é genética. Então, mãe e pai que devem... Principalmente os parentes de primeiro grau, tá? De mais ou menos em torno de 30% a 40%, tá? São os responsáveis pela doença celíaca daquele parente mais próximo. Então, quem está sentindo, por exemplo, esse tipo de sintoma, como deve proceder? Procurar qual médico, né? No caso, você é nutricionista. Procurar o pediatra, no caso de criança, ou, né, o gastro, no caso do adulto, né? Fazer os exames, né? E não existe cura. Sim. Mas é possível uma dieta? Uma dieta. A dieta completamente isenta de glúten, né? Por exemplo, uma pessoa que tem a doença celíaca, se ela comer uma batata frita e essa batata frita foi feita num óleo que fritou um pastel, tá? Ela vai desencadear. Então realmente bem... Todos os sintomas. Os sintomas são bem assim, fáceis, né? Tá? E a doença celíaca, exatamente por impedir a absorção dos nutrientes,
Ela causa baixo peso, tá? Anemia, fraqueza, né? Problema queda de cabelo, fraqueza nas unhas, tá? Porque ela impede não só a absorção do glúten, como de todos os outros nutrientes, vitaminas, minerais. Isso mesmo. Então, quem está sentindo esse tipo de sintoma é bom procurar, né? No caso, um médico especializado e depois tem condição de fazer uma dieta com o auxílio de uma nutricionista. Procurar nutricionista, porque só a dieta, tá, é que pode ajudar. Qual o telefone de contato seu, Sirlene? Olha, eu atualmente não tenho consultório porque eu não tenho tempo, tá? Mas eu atendo no posto de saúde do Cordoeira e no posto de saúde de São Geraldo. Ok, então muito obrigada pela sua presença e até a próxima oportunidade. Tá bom. Um breve intervalo comercial e o Atual volta já já. De volta com o programa Atual e o resultado do nosso pão. Olha, tenho certeza que você vai ter que passar essa receita adiante. Fica tão cheiroso, tá tão bonito e com certeza gostoso. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br, e sai distribuindo para as amigas, para os amigos, porque vale a pena fazer um pãozinho em casa. Ainda mais nessa época do ano, mais friozinho um pouco. E aí você pode tomar com café, vale a pena fazer. E é claro que agora o Atual tem mais para você. Depois de mais uma delícia na cozinha, eu pergunto se você já comeu shiitake, um cogumelo muito saboroso. E em Nova Friburgo, o clima, por ser bem ameno, facilita bastante a produção deste cogumelo. E tem 2 métodos diferenciados para o cultivo. Quem vai contar para a gente é a nossa repórter Rayane Costa. O shiitake é considerado um alimento afrodisíaco e conhecido na milenar medicina oriental como o elixir da vida, por suas qualidades no combate a inúmeras doenças. Na localidade de Muri, em Nova Friburgo, esta produção orgânica é feita manualmente e possui uma clientela fixa, como restaurantes, padarias e mercados. Por se tratar de um produto perecível, em que a logística da distribuição conta muito, né? Muri também se demonstrou um lugar propício para a produção do cogumelo, porque tem muitos restaurantes, tem delicatessen de primeira linha, assim, que são clientes consumidores do shiitake, então demonstrou ter um mercado assim, consumidor bem ativo. Esta espécie de cogumelo pode ser produzida através de 2 métodos. Um deles é em formato de substrato que visivelmente é semelhante ao panetone. Esse resultado se dá pela mistura do pó de serragem esterilizado por autoclave junto ao pó de arroz, trigo, farinha de aveia e a semente do shiitake. Para o cogumelo se desenvolver, a madeira precisa maturar por aproximadamente 80 dias. Os cuidados com o armazenamento e a limpeza são primordiais. O cogumelo em si, ele é um produto orgânico, ele não pode ser tratado com nenhum pesticida, nada que não seja não seja água, umidade e temperatura. Então, os cuidados são intensivos, diariamente a gente tem que vasculhar prateleira por prateleira em busca de algum fungo competidor, né, que possa vir a se alastrar e competir com o shiitake, né? Então é um cuidado diário que a gente tem. O cogumelo é bastante apreciado na Europa e no Oriente Médio. O cultivo do shiitake possibilita reciclar economicamente resíduos agrícolas e agroindustriais. Aqui a gente não pode usar nada que não seja água, né? Assim, não pode usar nenhum pesticida, nenhum inseticida, nada disso. O que a gente faz é aproveitar, por exemplo, o pó de serragem do eucalipto, que é a madeira que a gente usa para inocular a sementinha do shiitake. Ele é reaproveitado, ele é feito um substrato misturado com nutrientes e a própria semente e produz da forma de substrato o shiitake também. Então, tudo é reaproveitado no ciclo da produção do shiitake. Este galpão serve para a estufa de frutificação do cogumelo.
Já este outro é para o descanso do substrato. O clima ameno e acolhedor fez com que a produção se adaptasse perfeitamente à região. Por mês, são colhidos 200 quilos de shiitake. O segundo método para este tipo de cultivo são as toras. Aqui está uma tora de eucalipto que substituiu o carvalho no Japão, né? No Japão eles produziam shiitake numa tora de carvalho. E aqui no Brasil o pessoal usa madeira de eucalipto, que é de reflorestamento. Então em cada tora dessa aqui, que é mais ou menos 1,20 m por 15 centímetros de diâmetro, a gente faz 30 furos, inocula a sementinha e sela cada furo com uma mistura de parafina com breu. Então essa tora está pronta para ficar empilhada ao tempo durante alguma coisa em torno de 6 a 8 meses. E aí a partir disso ela recebe um choque mecânico e começa a dar o nosso cogumelo. Esta área foi selecionada apenas para o descanso e preparo da madeira. São 600 toras que em um ano criam cogumelo. Agora é só aproveitar esta delícia e colocar em prática na cozinha. Qualquer dia desse eu vou fazer uma receita bem saborosa com o cogumelo shiitake. O Atual fica por aqui.